Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e dando continuidade à nossa série de programas Entendendo o Adoecimento, em que nós estamos refletindo sobre diversos casos que são trazidos na literatura espírita para que nós possamos compreender melhor como que funciona o nosso processo de adoecimento e como nós podemos lidar com essas situações. E no programa de hoje nós estaremos contando um pouquinho sobre o caso da Julieta. Ele é um caso que está narrado no livro No Mundo Maior, uma obra ditada pelo espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e que se encontra no capítulo 6, o caso da Julieta. Para vocês poderem ter uma ideia desse caso, a Julieta era uma jovem de aproximadamente 20 anos, quando o André Luiz a conhece, acompanhado de Calderaro, que é o mentor espiritual do trabalho ao qual André Luiz está participando, e Julieta era filha da Dona Cândida. Dona Cândida era uma senhora que se tornou viúva muito cedo, era mãe de 3 filhos. Ela tinha a Julieta e mais 2 outros filhos, homens. A Dona Cândida se tornou viúva muito cedo e o seu esposo não era uma pessoa de condições econômicas, sociais muito avantajadas, de forma que a Dona Cândida ficou numa situação financeira bastante difícil para poder criar esses 3 filhos. Mas ela, como André Luiz nos refere, ela manteve-se, como ela diz, na pobreza honesta, mas uma pobreza cheia de bênçãos, sempre com um pensamento muito focado na justiça divina, na providência divina. Então uma pessoa com muita fé, com valores principalmente pautados aí nos ensinamentos de Jesus, de uma maneira muito forte dentro de si. A Dona Cândida, ela se lançou a trabalhar na costura como uma forma de tentar manter a família. Os seus 2 filhos acabaram abandonando o lar, eles não aceitaram aquela situação mais difícil, de limitação financeira que eles viviam. Eles acabaram abandonando a mãe e a irmã, foram embora para outra localidade, e de forma que a Dona Cândida então criou essa filha, a Julieta, com bastante dificuldade, com bastante sacrifício, mas sempre de uma maneira muito honesta, muito digna, muito justa. Acontece que por todo esse esforço, por toda essa energia despendida, no duro trabalho que ela tinha que realizar, no cuidado dessa filha, a Dona Cândida acabou adoecendo muito cedo e ela sofre um problema que André Luiz não relata para nós exatamente o que é, mas ela adoece de uma maneira bastante significativa, precisa ser hospitalizada e ela fica durante muito tempo internada. Foram cerca de 10 meses de internação. E nesse período a Julieta continuou, a Julieta que aprendeu a costurar com a mãe, ela continuou fazendo o trabalho de costura para poder manter a mãe, lembrando que lá na época que André Luiz narra essa história para nós, a gente não tinha um sistema público de saúde no Brasil, então as internações elas eram pagas, então isso gerava um custo muito grande, e a Julieta então tenta trabalhar, tenta fazer tudo para poder manter a mãe no hospital. Ela vai gastando todas as economias, tudo aquilo que eles haviam conseguido juntar até aquele momento, de maneira que esse dinheiro vai se acabando.
E a Julieta, ela não queria levar esse tipo de preocupação para a sua mãe, né? Não era a intenção dela que a mãe se preocupasse, já estava doente, que a mãe se preocupasse também com esse aspecto. Nesse período, a Julieta, ela procura ajuda da família, né, de outros familiares, ajuda de amigos que poderiam auxiliar na questão financeira para ajudar a manutenção da sua mãe no hospital, mas a família acaba, tanto quanto os amigos, acabam se afastando e não ajudam em absolutamente nada, eles não atendem o pedido de socorro da Julieta, de forma que ela entra num estado, né, de esgotamento, ela fica vivendo um momento de muita tensão, muita preocupação, um trabalho extenuante que não conseguia suprir as necessidades financeiras para poder sustentar a mãe no hospital, e ela não querendo levar essa preocupação para a mãe, ela entra então num momento de muita tensão, né, como o André Luiz refere para nós, né, de um esgotamento emocional muito grande. Ela acaba, portanto, diante de todo esse contexto, buscando um caminho que era bem diferente daquilo que ela trazia consigo como seus valores, como seus princípios. E ela acaba então indo trabalhar numa casa noturna, como dançarina, como cantora, como uma forma de ganhar dinheiro em quantidade maior, de uma maneira mais fácil, que permitisse ela a manter a mãe durante essa internação. E assim então ela começa a fazer, então explorando a sua sensualidade, explorando o seu corpo, de maneira que ela entra num processo de sofrimento mental muito grande, a Julieta, porque ela estava fazendo isso com o propósito de ajudar a mãe, mas no fundo sabendo que esse tipo de comportamento era inadequado, que ela não deveria tomar esse caminho, mas ela não achava outra saída e ela se via sozinha diante dessa situação. É esse contexto então que André Luiz encontra. A Dona Cândida estava às vésperas do seu desencarne, quando eles tomam o contato com a Dona Cândida e com a Julieta, e esse era o cenário. E essa história é uma história que quem tiver interesse, né, leia o capítulo 6 lá do livro No Mundo Maior. Não vou contar todo o final dela, mas porque o foco da nossa conversa aqui é mais sobre o adoecimento da Julieta, né? Então eu contei todo esse contexto para que vocês pudessem entender o adoecimento dela. Então todo esse cenário presente e ela diante de um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional muito grande. E aí o que André Luiz descreve para nós nesse processo de adoecimento? Então ele fala que esse sofrimento todo da Julieta fazia com que ela liberasse do seu cérebro, da região da fronte, ou seja, que é a região da testa, ela derramava dali vibrações que eram muito pesadas, né, como se fosse uma massa escurecida, bem escura, que ele coloca aqui, saía da sua região frontal, e ela inalava isso ia para os seus pulmões. Então ela eliminava pelo cérebro, descia, ela respirava aquele conteúdo, ia para os seus pulmões. Lá no pulmão, ele chegava até os alvéolos pulmonares, né, que é onde a gente faz a troca gasosa, onde a gente capta o oxigênio do ar. Só que ali ela captava aquela carga de vibração pesada que caía dentro da sua corrente sanguínea. Então ia para o sangue, do sangue ali do pulmão ia para o coração, e do coração ele se distribuía para todo o corpo. Então aquela vibração pesada era distribuída para todos os seus órgãos, todas as suas células do corpo. E ele conta que particularmente essa carga, essas vibrações pesadas, elas ao caírem no sangue, né, e serem bombeadas ali pelo coração, elas voltavam para o cérebro da Julieta. E lá no cérebro da Julieta, elas se impregnavam em determinadas regiões que desencadeariam um quadro
futuro de encefalite, que é uma inflamação do cérebro, um quadro que ele é bastante grave, ele é bastante importante, que pode levar, né, a complicações graves. Então havia essa perspectiva de que se ela mantivesse dentro daquele padrão, ela evoluiria então para uma encefalite. A mesma coisa, outros órgãos poderiam ser comprometidos, então os seus pulmões também sofriam comprometimento. Ele fala que ela tem risco de adoecer pela tuberculose. O próprio sangue, ela poderia desenvolver doenças que são relacionadas ao sangue, doenças da pele que também poderiam aparecer, doença no fígado. Inclusive, ele coloca que esses comprometimentos todos poderiam levar a um desencarne precoce da Julieta. Então, mostrando para nós, né, como que o nosso padrão mental, né, os sentimentos que nós estamos alimentando no nosso dia a dia, como que isso está agindo, como que isso está contribuindo para a nossa saúde ou para o nosso adoecimento. Importante a gente ressaltar nesse caso aqui que é diferente dos outros 3 que eu já narrei aqui para vocês, o caso da Angélica, o caso da Viviane, o caso do Argus, que eram casos em que o processo de adoecimento tinha a ver com atitudes equivocadas que foram cometidas em vidas anteriores. Então a doença ela aparecia como uma forma de resgate para esse indivíduo que tinha cometido delitos, né, perante as leis divinas em vidas anteriores. Aqui neste caso, nós não temos uma relação do processo de adoecimento da Julieta com atitudes de vidas anteriores, mas apenas com a atitude da vida atual. Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar para vocês, porque não precisa que a gente adoeça com uma forma de resgate. A gente pode adoecer pelo próprio comportamento que nós estamos tendo na presente existência. Aqui, nesse caso, fica muito evidente o quanto que aquela postura mental que a Julieta estava criando para si própria estava levando ela ao adoecimento, por esse conflito que ela vivia, entendendo que ela precisava ajudar a mãe de alguma forma. Por outro lado, ela não encontrava outra saída e ela buscou um caminho que ela dentro de si, dentro dos seus valores, né, daqueles que ela aprendeu da sua formação, ela entendia que não era um caminho adequado, não era a forma ideal para se resolver isso daí, mas ela não achava outra maneira, ela se viu sozinha nesse contexto. Então esse sofrimento psíquico ele pode realmente contribuir para o nosso adoecimento. E se nós transpormos isso para a nossa vida, para as situações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Quantos de nós não vivemos situações de importante sofrimento psíquico? E é importante que a gente entenda que muitas vezes esse sofrimento psíquico vai nos conduzir a um processo de adoecimento. Então o nosso corpo vai adoecer, não só mentalmente a gente vai estar doente, mas fisicamente a gente também adoece, o nosso corpo vai reagir, vai responder a esse sofrimento psíquico muito grande. De forma que quando nós nos identificamos com algum adoecimento, então nós somos diagnosticados com alguma doença, com algum problema mais grave de saúde, é muito importante que a gente pare para fazer uma reflexão, porque aquele adoecimento pode ser o resultado de um sofrimento psíquico que nós estamos tendo. E se a gente identifica isso, é importante que a gente procure auxílio para nos socorrer diante daquele sofrimento psíquico. Não basta apenas que o médico nos medique ou que faça uma cirurgia, porque se o sofrimento psíquico não for resolvido, o problema continuará lá. Nós poderemos ter outras formas de adoecimento, porque a causa, aquilo que está gerando o adoecimento, não foi tratado adequadamente. Nós temos para isso, obviamente, os profissionais que atuam na área da saúde mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas,
que podem atuar de uma maneira profissional nos auxiliando dessa forma. E nós teremos também, nesse contexto, o apoio das religiões, das instituições religiosas. A religião, para esse tipo de aspecto, ela vai ser bastante importante. A doutrina espírita, ela tem um papel fundamental. Quando as pessoas procuram uma casa espírita, chegam ao centro para a busca de auxílio diante dos problemas que elas estão enfrentando, qual que é o papel da casa espírita? É justamente oferecer esse acolhimento e fazer com que essa pessoa possa ter uma compreensão da realidade da vida, da existência, de onde viemos, para onde vamos, qual que é o nosso papel aqui, qual que é a nossa trajetória, para que a gente possa ter segurança para se comportar diante da vida e poder agir de uma maneira mais adequada perante as leis divinas, sem a gente meter aí os pés pelas mãos ou a gente se perder no nosso caminho, na nossa jornada. Então a doutrina espírita ela tem um papel consolador muito importante e que nos auxilia muito nesses contextos, ao mesmo tempo que nos traz uma orientação segura, que está toda embasada nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa trilhar um caminho mais seguro para as nossas vidas. Fica aqui, portanto, para a nossa reflexão, que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz. Que Jesus nos abençoe.